Para quem diz que não tem capacete que cabe na minha cabeça. Cara, impressionante, vou ter que subir tudo de novo, cara. Como é que pode? Só por causa de um vídeo, cara. Eu não aguento mais. Ah, mas tá muito alto isso, cara. Fala, amigos da Cabeça Musical, sejam todos bem-vindos para mais um conteúdo. Olha só, gente, olha que coisa mais linda. Nós estamos super felizes e honrados por ter sido convidado para fazer todo o backline aqui da Assembleia de Deus de Porto Alegre, aqui na General Neta, nossa matriz do estado. E a gente quer convidar vocês para estar acompanhando. Gente, vai ser muita coisa legal, tá? Então se liga aí, fica com a gente, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Se não te inscreveu no canal, tá? Se inscreve lá, dá aquele like, porque olha, só o trabalho de eu estar aqui, olha, gente. Gente, você sabe que assim, sempre quando a gente vai falar, reúne com o técnico de áudio aqui, com Jeremias, com os pastores, a gente sonha mesmo, gente, coloca o coração em um projeto, entendendo assim que as melhorias, sabe, vão impactar mesmo, vão impactar a igreja, vai motivar, empolgar os voluntários, os músicos. E por isso que quando a gente reúne para estar gerando esse conteúdo para vocês, tomara que a gente consiga passar um pouco da alegria que a gente tem, né? Então, não se trata aqui só de colocar uma console legal ou mexer lá, enfim, no sistema de monitoramento no púlpito, não é só sobre isso. É sobre a gente compartilhar, assim, esse sonho com toda essa liderança que eu tenho um carinho, assim, máximo respeito, né? E já quero deixar aqui meu agradecimento aos pastores aqui, o pastor João, um querido que nos acolheu tão bem, o pastor Fernando, né? E o Jeremias, que é um amigão aqui, o técnico da igreja aqui. Bom, gente, deixa eu falar para vocês o que rolou. Vamos direto aqui. O que rolou? Primeiro, a gente precisou pensar na questão do reposicionamento. As caixas, originalmente, os lines, eles estavam colocados nas paredes, nas extremidades. Lá na extremidade, tanto nas duas paredes. Então, por mais que ele tenha uma linearidade, são 8 caixas, acho. Um tempo sem óculos não é fácil, mas aí são 8 caixas. Então, ela tem uma cobertura muito legal. Ela já consegue gerar cobertura na galeria, tanto nas primeiras fileiras. Então, o projeto é muito bacana. Só que ela estava, pelo fato de estar posicionada nas laterais, a gente tinha um problema sério de cobertura bem aqui no meio. Então, a gente reposicionou. A primeira coisa que a gente fez aqui foi trazer as caixas da parede e a gente centralizou, encontrou o ângulo e deu um resultado muito bacana. Outra coisa que foi reposicionado é que a mesa estava ainda lá atrás. A gente sabe que a questão estrutural, ela é sempre montada em acordo com a necessidade da igreja, né? Então a mesa estava bem lá no canto, né? Ela estava dentro de uma, como se fosse um aquário. Nós tiramos toda a parte técnica de lá e trouxemos toda a parte técnica aqui para trás. A gente entendeu que o melhor era estar no meio, que é o ponto central para que o técnico possa mixar. Só que aqui o Jeremias vai ter a liberdade, sabe? Porque também a gente tem que cuidar um pouco, para nós sempre é importante a questão da estética, né? A gente sempre olha para a arquitetura e vê se de fato combina um armário naquele lugar. Então não vai ter problema nenhum. Aqui é a House Mix, mas ele pode até ali tranquilamente, ele tem essa flexibilidade para estar manipulando o som, né? Para ter esse ponto central de referência. Então nós mudamos também. Então foi o PA, tiramos a técnica lá de trás e colocamos um aquário de bateria que logo eu vou estar mostrando para vocês. O que a gente trouxe aqui para técnica? Nós trouxemos uma Wing, tá, gente? A Full, a Black. Nós trouxemos aqui aquilo que a gente acredita hoje ser a melhor resposta em termos de console para a igreja. Posso contar uma coisa legal aí, Natan? Tu gosta de coisa legal? Essa mesa, tu comunica ela, tá? Tu tem
pouquíssimos canais físicos, ou seja, a tua medusa precisa ser substituída por uma outra linguagem de comunicação, da console até o palco lá, o púlpito, onde vai ter uns inputs lá. Então, qual é a comunicação dela? É por stage box, cabine de rede, puxa o teu stage, né, que é mais ou menos uma medusa com comunicação digital, tá? Então tu larga isso. Só que essa console, ela tem mais portas. Bom, vou dizer, tem igrejas que a gente tem mais de um auditório. Então a gente coloca uma console para o púlpito, um stage para o púlpito, ou seja, uma medusa para o púlpito e uma medusa para um outro auditório. Não é massa isso? Uma mesa e tu tens a chance de controlar mais do que um espaço. Ficou curioso? Deixa a tua pergunta aí que a gente vai estar te respondendo. Vamos para lá que nós vamos estar mostrando. Qual é a ênfase desse projeto, gente? É o backline, né? Backline é a linha de trás, é onde a gente trabalha toda a parte de monitoramento. A ênfase foi essa. Para isso, a gente precisava sim colocar uma mesa que te gerasse a mesa é o joystick. O que é joystick para ti, Natan? Controle. É um controle, cara. A mesa é o controle do que vai ter aqui. Só que ela é diferente do joystick, porque nela tá todas as fontes daquilo que tu vai precisar em termos de processamento, de timbragem, de controle, enfim, tá tudo na mesa. Então a gente precisava de uma mesa que enviasse aquilo que a gente precisava aqui para trás. O que está rolando aqui? Primeira coisa que a gente resolveu aqui, meus amigos, a gente precisou colocar caixas, porque a cultura da Assembleia de Deus, ela é muito rica em termos de música. Então tem repertório diferente, com programações. Então a gente criou esses sidezinho, essas caixas laterais, essas branquinhas que tu tá vendo aqui. E tá vendo onde está pretinha ali, ó? A gente vai substituir também pela branquinha. Então a gente gerou uma cobertura, porque aqui tem músicos, lá tem obreiros e aqui tem coral. O sinalzinho não pode, tem que ter um controle ali, sinalzinho mais baixo, porque muda a programação, muda o sistema de monitoramento. Então tu tens, o que tu tem mais de monitor aqui? A gente manteve o retorno, os monitores do pregador, do pastor aqui, que já eram de antes, nós mantivemos, e enfim, fizemos a alteração aqui, tá? Daí o que a gente tirou a técnica de lá, que eu falei para vocês, trouxemos a mesa para lá, montamos um rack com os periféricos aqui. Então o sistema de microfone é tudo com QS10 da Dylan, sistema rack e com um gerenciador de antena. Por quê, meus amigos? Porque a gente sabe que não é só sobre tu ter um bastão com uma construção massa, né? A gente precisa de um sistema que de fato esteja combatendo esse grande problema que se tem, a questão de radiofrequência. Mas a cereja do bolo é o quê? O que é a cereja do bolo? Chega aqui, Natanzinho. Cereja do bolo é o nosso querido P16 HQ, que foi distribuído aqui para todos os músicos. São 5 sistemas individuais, e daí isso é uma beleza. Eu posso explicar? Não vou explicar, ia contar uma coisa, mas não vou. Conto ou não conto? Conto. Vou contar então. Teve a primeira, assim, uma gravação que eu estava muito preocupado, que eu fui fazer, que foi o adorador por excelência do Nani Azevedo. Porque nós chegamos lá e a estrutura era muito grande. E gente, imagina, né? Eu cheguei, eu não tinha tanta experiência assim, eu fui pedindo no meu retorno, já na primeira gravação do Bendito Serei, fui pedindo tudo no meu monitor, no meu retorno. E imagina, bota um pouco de bumbo, bota violão, bota teclado, bota guitarra, bota vocal, bota sopro. Meu pai do céu, cara, quando tu vê, o teu fone tá embolado. E bota clique, o clique tá soando nos dois. Tá tudo mono, aquilo tá embolado. Quando tu começa a gravar, bate emoção. 1, 2, 3, pá. Cara, adrenalina, todo mundo já automaticamente começa a tocar mais forte. Cara, eu pensei assim, cadê o clique?
Sumiu o clique, meu amigo, sumiu, porque quando o pessoal vai passar o som, é diferente, o pessoal passa, tá todo mundo comedido, equilibrado, tá todo... Quando tu tá na hora do play, da gravação, as emoções elevam, a calibragem que tu tá tocando ali, ela aumenta, intensifica, muita emoção acontece nessa hora. Então, o clique foi pro espaço. Ainda bem que teve uma introdução que erraram lá, de umas coisas, daí volta tudo de novo. Daí eu já voltei pedindo pro cara, aumenta o clique. É um pavor ou não é? É um pavor, cara. Gente, por que eu tô falando isso? Eu chego no adorador por excelência e tenho um equipamento desse daqui. Que o cara disse assim, cabeça, mas tem um controle. Se tu tem um telefone, tu tem um controle, o aplicativo. Disse, o único problema é que eu tenho 2 braços. Entende? Meus amigos, tu vai tocar um repertório, olha só, em termos de dinâmica, tu começa baixo e termina alto, né? Então, tu precisa, a tua mixagem, ela muda também. Mudou o repertório, mudou a dinâmica, mudou, sabe? Tu vai precisar mudar. Tem isso daqui. Aqui a gente tem 16 canais de monitoramento e tu escutando tudo individual. É uma beleza. Daí eu comecei, o quê? Tu consegue botar, olha aqui, estéreo, monitor estéreo, meu amigo. Tu bota teclado pra cá, guitarra pra lá, no teu ouvido, ó. Tá, daí tu bota o vocal aqui, mais baixinho, e tu começa a mexer. Ô, Natan, tu bota clique nos dois, tu bota mono? Tu bota mono. Mono? Eu tenho mono. Que derrota. Mono nem é de Deus. Meu amigo, porque eu não boto clique nas 2 vias. Eu boto o clique aqui, ó. Ele fica aqui, no meu ouvido direito. Geralmente a gente tem um ouvido que ouve melhor. E daí, meu amigo, ele tá assim, é como se num arranjo. Sabe aquela, tu tá tocando e daqui a pouco para e só dá um sino, pim! E todo mundo escuta. Por quê? Porque na hora, no vácuo, na lacuna, quando tu organiza a tua mixagem, tu joga os instrumentos para um ouvido, para o outro, e tu vai jogando isso, tu vai colocando eles em campos de frequências separadas. E tu ouve tudo. Quando eu ouvi isso daqui, eu toquei aqui, ó, de boa, porque o teu clique tá aqui. Cara, porque o teu clique tá aqui, tu consegue. Tá aqui o bicho. Essa é a cereja do bolo. É o que eu digo pra vocês, meus amigos. Tu diz assim, cabeça, mas é só um retorno. Não é só um retorno. A gente precisa entender que quando tu chega num evento, tu já foi num evento assim, que tu diz assim, eu vou lá ver o cantor dos meus sonhos. Daí tu chega lá, né? Às vezes tu viaja para chegar até esse lugar, tu compra uma passagem, daí tu chega lá, tá aquele sistema de áudio maravilhoso. Não é assim? Deixa eu te fazer uma pergunta. No meio do evento, no meio do público, tem uma barraca armada com um cara controlando a mesa. É isso ou não é? É isso. Então tu tens uma mesa, isso se chama house mix. Mas tu olha lá pro palco e tu olha ou na tua direita e na tua esquerda e tem um cara com uma mesa gigante fazendo todo o sistema de monitoramento, tá? Isso significa o quê? Quem tá fazendo o evento é o cantor e toda a banda, é tudo que tá acontecendo. Quem promove o evento, o espetáculo, quem tá tocando, tá? Gente, eu tô falando só uma linguagem técnica aqui, tá? Eu não tô dizendo que se faça espetáculo nos púlpitos da igreja, não é isso que eu tô dizendo, mas eu tô dizendo que essa gente que tá aqui atrás, se eles não se ouvem, é impossível tocar. Quem não ouve bem, não toca bem. Isso precisa estar muito bem resolvido pra gente, sabe? Se os melhores músicos do mundo utilizam os melhores sistemas de monitor do mundo, por que a gente que é músico meia boca vai se ouvir tudo mal? Não tem como. Então quem não se ouve bem, não toca bem. Então, meus amigos, é uma obra conjunta. É isso. Tem a ver com uma console que vai conseguir te jogar o teu stage, que eu mostrei, tá ali o teu stage, que eu tava falando pra vocês. Esse stage, aqui tá, ó, aqui é como se fosse uma medusa. O que comunica o stage com a mesa é só um cabinho de rede em que nós passamos. Então, o som controlado da batera, que ainda a gente está fazendo uns pequenos ajustes ali, e
P16 aí, sistema de monitor, os músicos se ouvindo bem. O que a gente quer é que os músicos se ouçam bem. A experiência que o coral ouça bem, os pregadores, os pastores, os obreiros que estão lá ouçam bem, né? Mas que ao mesmo tempo o que está acontecendo aqui não interfira no ponto de origem, porque o público address, ou seja, as caixas apontadas para o público, não pode ter interferência da sonoridade feita aqui atrás. É ou não é? É. Eu tô aqui com um meu amigo Jeremias, que é o responsável técnico aqui pelo áudio. Meu amigo, seja bem-vindo ao nosso canal. Prazer, cabeça. Prazer receber vocês aqui, ter vocês aqui na nossa Igreja Matriz de Porto Alegre. Coisa boa. O Jeremias, na verdade, a gente já tá numa caminhada longa, né? Como eu sempre gosto de dizer, o som, ele, quando tu pensa de forma inteligente, tu vai criando essa estrutura para que ele seja que nem um Lego. Tu vai encaixando, mas as coisas precisam estar alinhadas, né, Jeremias? Isso, exatamente. Tem que estar tudo alinhado no mesmo caminho. Exato, porque é assim, não se consegue de uma hora para outra. Bom, aqui a gente deu essa atenção pro backline, a gente já mostrou pro pessoal das mudanças que a gente fez, mas eu queria ouvir de ti, meu amigo. Tá aqui todo dia. Eu queria ouvir de ti assim, qual foi a principal impacto que tu teve com as mudanças, né? A gente mudou o PA e tal, mas eu queria te ouvir, qual foi a principal mudança para ti? Bom, cabeça, eu faz 11 anos que eu trabalho aqui na Igreja Matriz de Porto Alegre, trabalho nessa área do som. E a gente tinha uma grande defasagem aqui. O nosso PA tinha outra localidade que ele era direcionado. E aí, dentro do projeto que tu propôs aqui para a igreja, a gente mudou o PA e a gente não tinha uma cobertura. Hoje, com essa mudança, a gente está tendo a cobertura total em legal. todos os cantos da igreja. E a questão dos músicos aqui também. Os músicos, eles usavam cubo, né? Até há pouco tempo. E com essa mudança do P16, ficou excelente, top. Olha só para vocês entenderem, vamos falar um pouco sobre a programação, a cultura dos cultos, tá? A cultura musical. Me parece que uma vez eu vim aqui, tinha um coral de acordeon, era isso ou não? Isso. Tem um coral, tem vários corais, na verdade aqui a nossa igreja aqui, ela é diversificada, né? É isso aí. Tem vários corais, tem corais das mulheres, dos jovens, dos pastores, então a igreja é bem diversificada. Tá, então vamos, digamos que num aniversário da igreja, qual é a programação? Então tem orquestra, me fala um pouco da variedade musical que tem em um culto. Ela tem nesses cultos de celebração, de festividade, ela abrange de tudo um pouco, né? Então tem orquestra, tem daqui um pouquinho tem coro de mulheres, tem coro de homens, tem violão, tem de tudo um pouco. Então como tem essa diversidade de instrumentos, de músicos e tudo, a igreja precisa estar adequada para isso, né? É isso aí. Precisa estar... Então, gente, tipo assim, se eu quisesse, em alguns casos, a gente não usa side fill, tá? Em alguns casos, não. Já tem outros que a gente botou, nós temos na Assembleia de Deus, por exemplo, de Alvorada, que o coral deles é tipo assim, um coral de 300, 400 pessoas. Numa conferência que teve de mulheres, nós precisamos colocar com o side fill. Então assim, mas aqui, para essa realidade, a gente precisava dessas coberturas laterais, não é isso, meu amigo? Isso, exatamente. A gente precisa ter essa cobertura total aqui em cima, porque são vários ambientes, né? Tem os músicos ali, mas às vezes eles tocam aqui no coral, às vezes aqui atrás, passa para cá. Tem coral, às vezes tem os músicos aqui na frente, mas ao mesmo tempo tem orquestra lá do outro lado também. Tanto lá como aqui. Então essa parte era um desafio para nós aqui que do dia a dia convivia com isso. Mas tem momentos que não tinha nada e o som acabava ressoando aqui em cima, né? Tinha momentos que não tinha coral, não tinha nada. Então isso tudo era um desafio que foi tudo resolvido dentro desse projeto. Coisa boa. A questão dos cubos é uma coisa que a gente está resolvendo. A gente vai resolvendo aos poucos. Eu nunca vi um técnico chegar e dizer para o guitarrista, não, agora não pode usar, mas não é sobre isso. Eu sempre digo que o guitarrista que chega com seu cubo lá e coloca, esse cara é um cara do bem, esse é um cara massa, é amigo nosso.
porque ele é super bem intencionado. Agora, no sentido de sonoridade, no sentido assim da coletividade, porque é muita gente envolvida, gente. É muita gente, é muitos músicos, é muita... Então, nesse sentido, a gente vai dando esse ambiente clean. A gente tira os cubos, ligamos em linha e, geralmente, os músicos reclamam, mas com o P16 acho que resolve. Resolveu. Né? Dentro disso que tu tá falando, Cabeça, os músicos com cubo, por exemplo, que eles estavam tocando, eles se ouviam super bem aqui. Mas lá atrás, a igreja não ouvia, porque eu mandava a voz no PA, mas não tinha instrumento, não tinha nada. Chegava só a voz lá. Então, agora tudo ligado em linha, sem os cubos, ficou perfeito. Chega tudo soando perfeitamente lá na frente. A gente chegou para mexer no slide e o Jeremias disse: mas tu também tá aqui, cara? Não, aqui todo mundo pega junto, gente, não tem essa. Mas o Jeremias é um amigo que, enfim, até tu teve que entrar na parada aí, né, Jeremias? Uma mão junto. E vamos puxar cabo pra cá e puxa pra lá. Obrigado, tá, amigo? Que agradeço. Obrigado pela tua disposição, porque toda mudança exige muita elasticidade, muito esforço. Sim. E obrigado pela tua disposição, tá, amigo? Estamos à disposição. Foi um prazer. Meus amigos, obrigado por ficar com a gente até aqui. Para nós era bem importante estar compartilhando com vocês esse tempo assim. A gente celebra junto, a gente vibra junto, tá? Com essas conquistas. Afinal de contas, aqui é promovida um lugar como esse, para quem entende, para quem compreende o que acontece aqui acontece um culto de adoração a Deus. Isso é o que acontece aqui. Então, todo mundo que está envolvido nesse ambiente, ele dá o seu melhor. Todo mundo que está envolvido nesse ambiente dá o seu melhor. Agora, também é importante a gente entender que os músicos das igrejas também são guardiões da cultura musical. Gente, é importante isso. Músicos que tocam em igreja todo final de semana estão tocando. É música que está sendo promovida aqui nesse ambiente, por exemplo, tem orquestra, tem coral. Se eu não me engano, tem um coral aqui de acordeons, se eu não me engano. Então tem muita música, muita arte envolvida aqui também e a gente cuida e tem zelo com isso, ok? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.